E a gente vai falar sobre a repercussão desse jogo, né? Os jornais lá na Espanha estão divididos. Alguns falam que o Neymar foi nocauteado, outros falam que o Neymar fez uma boa partida, enfim. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso e você vai responder na nossa enquete no site que tem a ver com este jogo. E o Vasco, hein, rapaz? Que moral, hein? 4-0 no Jorge Wilstermann. Ô Mauro, o ataque do Vasco, a gente falava, né, desde o ano passado, pô, o Zé Ricardo chegou no Vasco arrumando defesa e tal, etc. É um time mais preocupado com o setor defensivo. É claro que a gente tem que pesar o tamanho dos adversários que o Vasco enfrentou, mas também tínhamos muitas ressalvas com relação ao Vasco, até uma preocupação com relação à possível eliminação, já na fase anterior e agora nessa também. Mas é um time de 10 gols em 3 jogos nessa fase da Libertadores. Supera expectativas o Vasco? Cria até uma outra perspectiva para a fase de grupos que vai ser difícil, Mauro? Supera, sem dúvida, porque esse eu não sei se está superado esse problema, né? Que também esses poucos jogos não significam de forma definitiva que agora o time do Zé Ricardo vai ter um melhor aproveitamento ofensivo, que era um problema sério desde o tempo do Flamengo. O time que criava poucas situações claras, finalizava muito e sofria para fazer um gol. O Vasco empatou muito no ano passado, inclusive, e não foi direto à fase de grupos, ficar na frente do próprio Flamengo, porque tropeçou em muitos empates, até em casa, na reta final do Brasileiro 2017, mas é um aproveitamento expressivo, também uma mudança no time que é importante, né? A saída do Nenê ajuda o Vasco. O Nenê é um jogador que já não tinha mais o que acrescentar ao Vasco, não tem mais a sombra de Luiz Fabiano, não joga mais, já foi embora, não tem condições, então o Vasco começa a se virar com outros jogadores. Vira a página, né? Vira a página, o Paulinho tendo oportunidade, o Evander jogando, esses garotos começando a ter mais confiança. O Paulinho fez o gol segundo, inclusive, o primeiro foi do Paulão, né? Paulão e Paulinho. Paulinho. Depois o Rildo fechou a conta no final após o gol do Pikachu, o terceiro, na falha do goleiro. Mas o Vasco, eu não diria que foi aquela pressão que essa equipe do Wilstermann sofreu contra o River, quando levou de 8-0, porque aquela pressão foi um rolo compressor passando por cima do time boliviano, né, que tinha vencido 3-0, tomou de 8 em Buenos Aires. Mas o espírito foi parecido, o Vasco entrou para matar, para liquidar o jogo o quanto antes, conseguiu 2 gols no primeiro tempo, claro que no segundo tempo, no momento até que a equipe do Wilstermann chegou a ameaçar um pouco, mas acabou fechando com um placar que já o classifica praticamente, né? Tem altitude e tudo, mas mais de 5-0. É bem provável, né? Uma coisa é o River jogar mal e tomar de 3. Outra é você chegar lá sabendo que você está com 4-0 a favor e tomar de 5. Os times do Zé Ricardo perdem muito pouco. Os times são organizados defensivamente, essa é a sua principal virtude até aqui como treinador. Então, o Vasco praticamente já está ao lado de Universidade do Chile, Racing e Cruzeiro na fase de grupo. Que grupo, hein? Grupo dificílimo. Duríssimo. A estreia é contra a Laú, né? Enquanto o Racing recebe o Cruzeiro. Obrigatório, né? Isso. Se você estreia contra a Laú no seu estádio com essa chave toda complexa, você tem que ganhar esse primeiro jogo, né? Sim. Contra esse adversário. É uma chave. Em tese dos 3 adversários do Vasco, é o mais fraco. Não, é o mais fraco. É o mais fraco. É a melhor situação, né? Pegar o mais fraco do grupo em casa no primeiro jogo. Esse você larga bem. 3 pontos, tem que largar, mas aí você tem a oportunidade de largar bem. Mas tá crescendo, né? Quer dizer, tá ganhando confiança, tem motivos para ganhar confiança, né? Do jeito que tá indo, né? Porque hoje não era para fazer 4, né? Vamos lembrar que a 3 estava de bom tamanho. Há 3 semanas atrás a gente não sabia o que o Vasco ia fazer na semana seguinte. Não sabia que time ia ter, quem era o presidente, não sabia nada. De repente tem uma cara, isso que é curioso. O futebol é fantástico, né? Mas acho assim que o Vasco está fazendo um trabalho correto. Primeiro, ao dispensar alguns jogadores, já falamos dos 3 aqui, Escudeiro, Nenê e Luiz Fabiano, os 3 custavam R$1,5 milhão por mês. Então só alivia a folha de pagamento. São jogadores que não dão retorno técnico, não davam mais retorno técnico ao Vasco. Isso abriu caminho para esses jogadores que vão entrando agora no time. Hoje o Rildo acabou fazendo gol, né, que é um reserva e tudo mais, né, entrou no lugar do Wagner. Já o Riachos participando do gol do Pikachu, quer dizer, acho que naturalmente vai ser o titular. Voltou a ser ídolo, né? Eu gosto daquele. Faz aquela comemoração maluca dele, né? Os dois fizeram, o Pikachu também deitou. O Pikachu solta raio, faz qualquer negócio. Negócio de maluco o Pikachu. Então, passa a ter uma opção, além do André Rios, que é um pivôzão, menos goleador. O Riachos é um jogador mais definidor, mas dentro das possibilidades do Vasco, acho que passa a ser interessante. Os garotos vão subindo e acho que a mentalidade está mudando e não tem mais aquela coisa do Eurico Miranda, gente. Bem ou mal, é um Vasco sem Eurico Miranda. Então, lima também aquela coisa, aquela antipatia pelo Vasco, que o Eurico consegue atrair como ninguém. Antipatia contra ele, cola no clube muitas vezes. É o
o Vasco um pouco mais arejado, né? Eu acho que até para o Zé Ricardo trabalhar deve estar mais tranquilo, deve estar mais fácil, do que lidando naquele ambiente sempre muito conturbado, sempre muito confuso, com o chefe que senta naquela mesa de coletivo e sai falando quando cisma de falar o que dá em mente. Acho que é uma outra fase. O Vasco teve 67% de posse de bola, finalizou 22 vezes e 12 certas, ou seja, isso é importante também. Os times do Zé tinham essa característica de às vezes finalizar dezenas de vezes até, 10, 20, 30, e poucas vezes no alvo, porque eram muitos arremates de média distância, longa distância, sem a condição adequada para o chute, que o time não penetrava, não criava. Hoje teve um volume bem maior e só cruzou 18 bolas. O Zé Ricardo tinha esse problema no Flamengo e teve no Vasco em alguns momentos. 35 cruzamentos, especialmente no jogo que fica buscando o resultado. O time não conseguia criar, tomei bola na área. Hoje não cruzou tanto assim. Para um técnico que já teve nas suas equipes 40 e poucos cruzamentos no jogo, menos de 20, 18, num jogo que você ficou quase todo o tempo no ataque, com a bola e pressionando para fazer o gol, isso é um dado bem interessante que mostra também que o time tentou jogar um pouco mais de bola sem apelar para a bola aérea todo o tempo. Acho que é promissor. Agora a chave é muito difícil, né? A chave é bem complicada. Ao contrário do Botafogo ano passado, o Vasco pegou adversários mais fáceis. O Botafogo teve uma caminhada mais difícil ano passado. Antes da fase de grupos. Antes da fase de grupos, né? Para chegar na fase de grupos, o Botafogo pegou 2 campeões, o Colo-Colo, né, e o Olímpia. 2 times que já ganharam a Copa Libertadores. O Vasco pegou adversários mais fáceis, em que pese o Wilson ter eliminado o Atlético, ter vencido o River, depois tomou goleada e vendido... Ganhou do Palmeiras, inclusive. Né? Ganhou do Palmeiras, derrubou o técnico do Palmeiras na Bolívia, né? E vendeu o cara a derrota aqui com um gol já nos acréscimos, né? Então esse time vinha com um cartel interessante, apesar da derrota de goleada sofrida em Buenos Aires. E o Vasco passou bem, então é um sinal interessante. Agora, o Racing e o Cruzeiro têm elencos melhores. Acho que o jogo com o Laú, por isso é importante, vencer para tentar ficar ali nesse bolo e usar bem o mando de campo. Hoje foram 11 mil, quase 12 mil pessoas, quase 11 mil pagantes, né? Ingresso ao preço médio de R$51. Esse é o problema que o Vasco tem que resolver na sua nova administração, São Januário. Alguns amigos que estavam lá relatavam para mim antes do jogo que cambistas ficavam quase dentro da bilheteria. Quase dentro quer dizer o seguinte, o cara está vendendo ali do lado da bilheteria. Então é preciso resolver isso. É provável que tenha morrido o ingresso na mão de cambista, alguma dificuldade de compra. O Vasco tem que encher São Januário nesses jogos, né? Tem que colocar lá todos os lugares ocupados. 20 mil, né? Para criar 20 mil, que cabe mais, mas geralmente vende 20 mil ingressos. Porque isso é fundamental para o Vasco usar o mando de campo. O mando de campo é a arma fundamental para o Vasco igualar esses jogos contra os adversários mais fortes da chave e tentar conquistar uma das 2 vagas na classificação. E a exemplo do que a gente estava falando do Corinthians, né, que está na Libertadores também, mas que vai ter que tirar dinheiro, sabe-se de onde, para dar uma reforçada nesse time, o Vasco também está numa situação até mais complicada de recursos, né? Vai ter que caminhar com esse time aí, salvo vem o Giovanni Augusto, sempre vem aquele jogador, Giovanni Augusto vem e ninguém solta fogo, né? Chegou o Giovanni Augusto, vai titular e tal. Giovanni Augusto também vai ter que ralar para pegar a vaga nesse time, pelo que tem apresentado, pelo que não tem apresentado, né? Mas é uma dificuldade, uma realidade para o Vasco, né? Cada vez mais, aliás, fica mais desafiador o cenário para o Zé Ricardo conforme o Vasco vai avançando. Não, acho que sim, mas acho que é uma boa oportunidade, como disse o Mauro, de colocar caras novos e arejados dentro do time e abrir mão dos medalhões. E eu acho que à medida que a campanha for caminhando, então o Vasco agora se classifica para a fase de grupos, ele tem outro atrativo, né? Jogar no Vasco, na fase de grupos, o Vasco, não é um time qualquer, o Vasco, com a camisa do Vasco, com o tamanho do Vasco, sem a sombra do Eurico Miranda, com novos ares, você atrai algum outro tipo de jogador, né? Que jogador que não gostaria de jogar uma Libertadores pelo Vasco, né? Não que o Vasco vai pagar milhões ou que tenha condições de bancar muita coisa, mas acho que é um outro atrativo para o jogador. Giovanni Augusto, por exemplo, não poderia jogar, não pode jogar a Libertadores pelo Vasco, um time grande como é o Vasco, uma fase de grupos que deve passar, então acho que tem um outro atrativo. À medida que a campanha for indicando um Vasco que pode fazer uma campanha interessante, eu acho que atrai jogadores. Acho que isso pode atrair jogadores. Eu acho que é diferente do cenário de Eurico Miranda. Não paga, não tem patrocínio, ele manda em tudo e tal. Acho que virou-se a página, né, do Eurico Miranda, embora a eleição tenha sido como foi, tem todas as questões que a gente sabe.
Mas agora acho que é um novo Vasco, né? É um novo time, um novo clube. Até coisas que em tese não são para dar certo, começam a dar certo, né? Tipo? O Eraso é suspenso infantilmente, o Paulão entra e faz um gol de raça, né? Um gol de coragem, uma bola dividida. Com o Pirulito, né? O Alex Não, e lance com a Alex participação do Ricardo também, os dois zagueiros lá na área. Exatamente. É da base, né? É da base. Agora, o Vasco esse ano, na Libertadores, né, é diferente do Cruzeiro, que está na chave dele. O Cruzeiro quer ganhar a Libertadores, então investe pensando nisso e discursa nesse sentido. Claro. O Vasco quer disputar a Libertadores. Exato. Né? Chegar nas quartas está de ótimo tamanho, né? Como o Botafogo jogou no passado. Exatamente. E o Botafogo foi surpreendendo, né? E conseguiu recuperar muito da autoestima, do prestígio do clube via Libertadores. Nem todo mundo vai jogar Libertadores para ganhar. E é importante entender isso. Se eventualmente acontecer algo espetacular, como o Botafogo quase foi para a semifinal, teve chance de se classificar contra o Cruzeiro, chance real, bola na trave, chegou muito perto da vaga. Aí, amigo, vamos ver, contra o Grêmio. Vamos ver o que acontece. Sim, mata-mata, Mas, mata-mata. no primeiro momento, acho que assim, chegar à fase de grupos, protagonizar alguns jogos e de repente, se não conseguir classificação, ficar em terceiro para a Sul-Americana, que é outro caminho interessante dentro dessa realidade do Vasco, que tem um elenco inferior a dois de seus rivais, tecnicamente, com investimento menor, o Racing e o Cruzeiro. Então, se o Vasco faz uma campanha e fica em terceiro, e não faz feio, ele passa por essa fase e vai para a Sul-Americana, também não é ruim. A Sul-Americana também é um torneio que, acho que aos poucos ele vai ganhando prestígio, ele é um caminho interessante, ano passado já foi assim, ganhou importância na sua reta final pelas camisas importantes que estavam no torneio. O Vasco tem que frequentar esse ambiente, frequentar o ambiente. Está na Libertadores, está na Sul-Americana, está jogando lá na Argentina, está jogando lá no Chile, vai ao Paraguai, vai até a Venezuela, sei lá onde, e isso é importante para o Vasco. O Vasco tem que voltar a esse ambiente. O Vasco andou frequentando a Série B, com uma frequência desagradável para o seu torcedor. Então agora tem que frequentar a Série A e Libertadores. E, eventualmente, a Copa Sul-Americana também não é para se jogar fora. Lembra que o ano passado, tirando os rivais locais, os torcedores abraçaram o Botafogo, né? Sim. O Botafogo ganhou aquela simpatia, aquela coisa. O Vasco vai pelo mesmo caminho, até porque não tem mais Eurico Miranda e tal, tá virando... Pergunta boa, hein, Will? Comentava-se na redação. Não. Não. Você acha que não? Não. Porque o Vasco é muito grande, O Vasco incomoda. né? Tá certo. Nada E o Botafogo? pelo O incomoda tamanho mais. da torcida. Assim, Aí é aquela coisa. vamos lá, eu não- O Vasco tem a quinta maior torcida do país. Isso. O Botafogo tem mais ou menos para os demais a imagem do Santos. E acho que isso contribuiu o que É verdade. Pelé e Garrincha fizeram. E nós temos todos carinho E gratidão. por esses dois times, de alguma forma. É isso mesmo. Não estou levando para o lado. Não, o Corinthians, o São Paulo e o Palmeiras querem ganhar do Santos, claro. Sim. E o Vascaíno, o Flamenguista e o Um quer vencer o outro ali. Tricolor quer ganhar do Botafogo. Mas eu acho que essa coesão, essa cooperação, Complacência. essa complacência É isso que mesmo. houve em relação ao Botafogo, eu concordo com você, não vai ser a mesma. Acho que a rejeição, como disse o Tironi, como diz o Mauro, como diz o Juca, Sim. tende a diminuir. Sim. O que eu acho Mas o interessante... fardo ainda é grande, viu? Eu acho. Ainda do é. Vasco, é uma tatuagem que não sai. tão fácil assim. exato. Não é de rena, né? Não é de Quantos rena. anos passou, o Eurico passou Claro. mandando no Vasco. Agora, assim, o Vasco, fora os times que investiram para ganhar a Libertadores, como disse o Mauro, é o melhor time desse início de ano. É a surpresa agradável. Sem dúvida. Você separa o Flamengo, o Cruzeiro e o Palmeiras, é o Vasco quem está nos dando surpresas agradáveis nesse início. Mais do que isso, além de não ter mais um cartola polêmico e desagradável no comando, o técnico que aparece ali, o Zé Ricardo, é um técnico que está se firmando no futebol brasileiro, então existe boa vontade com ele, tem que existir. O cara que sai do rival, assume o Vasco imediatamente, continua com bons resultados e agora apresentando até coisas novas como saldo de gols, que não existia. E os próprios jogadores, os jovens, tudo isso serve para diluir a resistência, né? Tinha gente que não ia com a cara do Nenê, tinha gente que não ia com a cara do Luiz Fabiano, são jogadores também pesados. Agora o Vasco, de fato, a rejeição ao Vasco diminui, do presidente ao ponto esquerda. Começa a olhar pro Paulinho. Exato. Né? Já disputou com a seleção brasileira, tem outros, Vander, outros jogadores. Cara, Mas eu acho aquela
corrente que existia, alguns jogos do Botafogo. Mas, Não sinceramente, eu acho que, assim, conhecendo o Vasco e conhecendo tantos vascaínos como conheço, eu acho que eles não estão nem um pouco interessados. Claro. Não, claro, é só uma... E eu, se fosse torcedor não vascaíno, gosta quando também tem não essa- gostaria Sim, disso. né? Eu acho que o time grande tem que ser odiado pelos demais. Então, exato. Porque o ódio pelo time grande é um sinal de respeito. Sem dúvida. É um sinal de que ele é muito grande e eu Incomoda, tenho né? o medo, o receio, mas não quero esse cara tem razão. muito forte. Sim, eu concordo. Isso na visão do torcedor, é claro. Claro, perfeito. Então, eu acho que o Botafoguense e o Santista até se irritam com isso, mas existe uma boa vontade. Existe, dos dois. sem Existe uma boa dúvida, sem vontade dúvida. pro Santos e Mas São Paulo. o perfil do Vasco é outro e eu acho que o vascaíno ele quer ser temido. Ele não dúvida. quer ser adorado. Sem Ele dúvida. quer que os outros o detestem. Os paulistas, os mineiros, os gaúchos, cariocas, naturalmente. Né? Todos, baianos. Agora, o Zé Ricardo tem agora um momento na sua carreira importante para mostrar que aprendeu lições do passado. Ele errou muito no Flamengo no passado na Libertadores, nos jogos fora de casa. Cometeu muitos erros. Um deles, aquele de passar a mão na cabeça do jogador que faz bobagem, que erra. Não, boa atuação, jogamos bem pinóia, não ganhou nenhum ponto fora de casa. E o outro não arriscar, que tem tentado fazer agora nesse... Ele conseguiu uma vitória contra um time risível, mas agora vai enfrentar um adversário que está grogue, né, quase nocauteado, mas que pode ser perigoso porque tem altitude essa história toda. Então, 2.800 é preciso metros. cuidado aí e passando, como acho que vai passar, né, para fase de grupos, nos jogos fora de casa, mostrar algo mais, mostrar uma estratégia melhor, dentro das possibilidades do Vasco. Significa que tem ganhado o Cruzeiro em Minas, do Racing na Argentina, da Laú em Santiago. Não é isso, não estou cobrando isso tudo, mas que pontue fora, que incomode mais, Perfeito. que consiga se impor mais. A postura do time tem que ser outra. O time dele no ano passado foi eficiente em casa, mas fora de casa muito diferente, especialmente no jogo da eliminação. E ele errou muito mais nesse jogo, inclusive com relação aos jogadores mais cascudos. Saber avaliar quais os garotos que ele pode contar num jogo em Belo Horizonte, em Avejaneda, em Santiago, e quais que de repente deixa no banco, de repente lança alguém mais experiente, né? Na zaga ele tem um garoto, tem caras mais rodados. Eu acho que as escolhas, tipo, deixa o Mancoelho, né, e põe o Matheus Sávio, sabe? Você tem um argentino no time, joga um jogo na Argentina, põe um garoto, agora tu erra e sai um gol, empata e perde o jogo. Eu acho que Ele se embananou com mais opções no ano passado. ele precisa escolher melhor e avaliar isso melhor. Eu acho que é normal também que ele é um técnico que estava tendo essa primeira experiência internacional com menos de um ano como técnico do time profissional. Então agora já está mais cascudo, acho que as lições... Ele é um cara inteligente, acho que as lições do ano passado vão ajudá-lo bastante. Essa coisa que o Mauro disse, eu gosto de dar como exemplo sempre a portuguesa. Porque se houve uma coisa que atrapalhou muito e colaborou para que a portuguesa desaparecesse do mapa, era aquela coisa Luzinha. Todos nós gostamos da Luzinha. Eu nunca chamei de Luzinha. Os luzes não gostam disso, não. Sim, e aí eu dizia isso e a torcida da portuguesa reagia, quer dizer, é a portuguesa. Sim. Né? Luzinha é o escambau. Luzinha é você tá passando a mão na cabeça. Vem cá, café com leite. Patiquinha. É café com leite. Né? R. Rival. Meteu 7 no Corinthians uma vez. Ora,